Ao longo das décadas, milhões de carros foram produzidos ao redor do mundo. Alguns se tornaram ícones, mas outros foram esquecidos. Por isso, não se esqueça de dar o butico para 5 negões. Ah, que isso, cara? Aí não é meu canal, né, rapaz? Você achou o quê? Que aqui ia ser conteúdo de A? Eu tive que escrever essa porcaria, viu? É, meu amigo, então hoje o vídeo vai ser de 5 carros que foram perdidos no tempo. É meio estranho, é um tópico meio nada a ver, mas é umas curiosidades bem legais, cara. Então, se você não tiver nada melhor para fazer da sua vida, você pode ficar nesse vídeo e ver essa merda, porque eu sei lá também o que eu tô fazendo da vida. Vamos começar aqui pelo primeiro, o Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupé. Ele foi feito entre 1936 e 1938 pelo próprio Jean Bugatti, pelo menos é o que dizem, né? O Type 57, ele teve apenas 4 unidades feitas, todas elas foram baseadas no modelo mais comercializado, que era o Bugatti Type 57, que tinha sido feitas 685 unidades. Não era um carro tão raro assim. Ele tinha um motor 8 cilindros em linha, 3.3 de 135 cavalos, que fazia ele chegar mais ou menos 200 km por hora. Você sabe como é que é, né? O pneu da época, as medidas da época, o asfalto da época, então é meio difícil medir esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, é impressionante, cara, 200 km por hora num carro de 36. O que torna ele tão especial, além da raridade, né? Só tem 4 unidades, é porque é dito que o próprio Jean Bugatti ele montava e soldava os painéis de alumínio da lataria. A unidade perdida em questão é a número 2, é uma unidade preta com o nome La Voiture Noire. Não sei se meu francês está muito afiado, com certeza eu errei toda a pronúncia, mas essa unidade em questão era pessoal do Jean Bugatti. Ele foi perdido durante a Segunda Guerra Mundial Marromena em 1940, quando a França ia ser invadida pelas forças da Alemanha. Então a Bugatti, para proteger o próprio patrimônio, algumas coisas, colocaram inclusive o carro num trem com destino a Bordeaux. Desculpa, velho, eu sei inglês, mas francês não é comigo, velho. Tá aí na tela. Ocorre que não tem registro do carro ter chegado lá. Tem algumas teorias que dizem que o carro chegou lá, mas foi para algum outro destino. Outros sugerem que o carro foi destruído durante a guerra mesmo. O fato é que o carro é o santo graal dos carros perdidos e assim, quem encontrar vai ter um veículo que, bom, pelo menos ele já foi o mais caro já leiloado no mundo. Uma das unidades do Bugatti Type 57, ele foi arrebatado num leilão por 40 milhões de dólares na época. Então, considerando o valor atual do dólar, o carro passa fácil de 100 milhões de dólares. Então você que quer se aventurar e ir lá pra França tentar caçar um carro que ninguém sabe nem se existe mais, boa sorte. Passando pro próximo, vamos falar da Ferrari 375mm. A Ferrari produziu 26 unidades desse carro entre 1953 e 54. A maioria era para competição. O carro tinha um V12 4.5 de 340 cavalos, que fazia o carro chegar a 180 milhas por hora, convertido a quase 300 por hora. Cara, é velocidade pra caramba num carro dos anos 50. Das 26 unidades, apenas uma tá desaparecida, e é a unidade do chassi 0378 AM. Essa unidade ele tem teto rígido e cor azul metálico, diferente do vermelho que você geralmente imagina na Ferrari, não é mesmo? O carro foi vendido em 1953 para o Dottore Enrico Vax. Não sei se falei italiano certo de novo. O importador de uma das bebidas favoritas do Enzo Ferrari, que era o Johnny Walker. Não só isso, o senhor Enrico ele também colecionava carros exóticos e assim, é muito provável que esse carro esteja na sua antiga garagem em Genoa. Porém não há relatos, não há ninguém que foi checar nada. Então este carro está desaparecido. Caso encontrado, essa Ferrari ela pode ser uma das mais bem conservadas do próprio modelo. E o preço estimado é 10 milhões de dólares. Vai lá fazer uma visitinha para o falecido Dottore Enrico Vax. Vai que você acha o carro dele. Falando agora de um dos carros mais bonitos de todos os tempos, junto do Bugatti que foi citado, o Duesenberg SJ506. Ou SJ506, enfim, fala do jeito que você quiser. O carro ele tinha um motor 8 cilindros em linha 6.9 com supercharger. Vai vendo.
O carro tinha 320 cavalos e ele tinha uma máxima de quase 210 km por hora. Pode não parecer muito, mas pra época era muito sim. Considerando que o carro foi feito nos anos 30, então já é duas surpresas, né? A primeira é o carro chegar acima de 200 por hora, a outra é o carro efetivamente ter freios e supercharger, né? Imagina, cara, você ter 300 cavalos num supercharger com freio a tambor na época. Tranquilo, velho. Os Estados Unidos era muito louco, né, velho? Ele era o carro mais rápido da época quando foi feito nos anos 30, né? E a unidade em questão perdida, ela foi vendida para um corredor chamado Émile Beguin. Émile comprou o Duesenberg e correu em Le Mans na época. Antigamente era outro tempo, galera. Você comprava um carro hoje, você competia no outro dia, você fazia o que você queria mesmo. Então assim, ele correu e regressou para a Argélia com o carro. Em 1962 começou uma guerra civil na Argélia. Então ele se viu forçado a fugir e deixar o carro para trás. E desde então ninguém sabe onde é que tá esse carro, se esse carro existe, não existe, vai saber. Algumas teorias sugerem que ele foi roubado ou que ele simplesmente foi destruído na época. Só, cara, tem nada confirmado, ninguém nunca achou nenhum vestígio desse carro. Caso ele seja encontrado, o seu valor pode ficar próximo aí dos 40 milhões de dólares. Então fique esperto aí, né? Fique esperto, velho. Ninguém tá na Argélia vendo esse vídeo. Porsche 550 do James Dean. Pra quem não sabe, James Dean foi um ator que nasceu em 31 e morreu em 55. Ele morreu aos 24 anos, cara. E apesar de ter feito apenas 3 filmes, até hoje ele é lembrado e é marcado na indústria do cinema. Então assim, ele morreu em um acidente com um Porsche 550. O Porsche, aliás, ele tinha um apelido de Little Bastard. O Porsche, quando foi batido, um pouco após, ele teve várias peças vendidas a outros proprietários de Porsche 550 e esses proprietários começaram a ter acidentes. Sim, então o carro teve uma fama de mal amaldiçoado. Após um tempo, a sua carroceria, o que restava, foi vendido a George Barris. E George Barris, para quem não sabe, ele é um customizador de carros famoso em Hollywood. Ele que fez o Batman dos anos 60. Então o cara sabe o que tá fazendo. Então assim, o que ele fez, o George Barris? Ele foi emprestar o carro a uma organização que promovia segurança no trânsito. Ia ficar lá de display, só que o carro nunca chegou lá. Tem teoria que o carro foi roubado, tem teoria que o próprio George meteu o louco, pegou o carro, sumiu com ele. Cara, ninguém sabe onde foi parar esse resto de Porsche 550. É um carro perdido e se alguém achar, provavelmente vai estar na merda, porque o carro era do George, né? Então nem compensa tentar procurar esse aí, galera. E por último, eu vou falar do Amilcar CGSS. Eu não sei se eu falo a pronúncia em inglês, porque eu acho que esse carro é francês, enfim. Ele foi um carro esportivo feito em 1926 até 1929. Ele tinha um incrível 4 cilindros 1.1 de 35 cavalos. Vou te falar, isso me impressiona, tá? Porque esse carro é dos anos 20 ainda. Isso me impressiona, cara. Você tinha quase um carro 1.0 com esse tanto de potência, né? Ele tinha uma máxima de 120 km por hora. Tinha um câmbio manual também de 3 marchas. A unidade em questão que está perdida é uma de 1927 da Isadora Duncan. Para quem não sabe, Isadora Duncan foi uma coreógrafa bailarina. Ela era norte-americana e ela é considerada a mãe da dança moderna. Ela teve muita influência. A influência dela, aliás, se espalhou da América para a Europa. Cara, assim, vale a pena você saber um pouquinho do trabalho da Isadora Duncan. Realmente é muito interessante. E ela teve uma morte trágica, porque tava ela e o namorado da época, ou algo assim, não é muito bem dito, que era o Benoit Falquetto. Não sei se eu pronunciei o sobrenome certo, enfim. Ele era um piloto e os dois estavam andando nesse Amilcar CGSS. E o cachecol que tava no pescoço da Isadora se enrolou nas engrenagens das rodas traseiras e... Exatamente, se você quiser detalhes, vai procurar. Ela sofreu não sei se pode falar a palavra aqui exatamente, apesar que meu vídeo não vai pegar nem 2 dígitos de view, mas enfim. Né, coisas no pescoço não dão muito certo, geralmente, ainda mais quando se apertam. Então, ela se mandou, né? E o que acontece? Onde é que tá esse carro? Ninguém sabe, cara. O carro nunca mais foi visto. O Benoit morreu nos anos 80. Então ninguém sabe onde foi parar esse carro. Não tem exatamente um tanto que esse carro pode valer também, se achado.
Mas é um carro com uma história trágica, curiosa, eu diria também, mas que está perdido. Vai saber, vai que você encontra, faz alguma grana com isso aí, não sei. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho mais informativo, um pouquinho mais de curiosidade, porque eu tô fazendo muita lista e tá sendo Eu ia falar coisas feias agora. Você já sabe que o meu canal é uma bosta, não adianta, velho, ficar me autodenegrir. Você já sabe, você tá aqui porque você é trouxa mesmo, não tem nem o que falar, velho. Então é isso aí, até o próximo vídeo quando eu quiser também.